Na segunda parte do relatório de síntese, Uma Igreja Sinodal em Missão, o capítulo 10 é dedicado à vida consagrada e às agregações laicais, vistas como um sinal carismático. A vitalidade da Igreja ao longo dos séculos é fruto da ação do Espírito Santo, que a renova e rejuvenesce a partir dos carismas que ele mesmo suscita. Os diversos carismas permitem que a Igreja seja capaz de responder aos apelos de Deus nos sinais dos tempos e anunciar o Evangelho de maneira inteligível em cada época e lugar. Os membros do Sínodo reafirmaram a compreensão de que a vida consagrada é uma particular manifestação da dimensão carismática da Igreja, especialmente por seu caráter profético. Diversas vezes, ao longo da história, o Espírito suscitou mulheres e homens aos quais concedeu um carisma particular para viver o Evangelho, mas também o carisma de fundação para dar origem a famílias religiosas. Essas famílias religiosas foram sinais proféticos, porque ajudaram a Igreja a manter-se sempre reformanda, isto é, convertendo-se continuamente, especialmente quando distanciou-se de Jesus e de seu Evangelho. A comunidade eclesial permanece reconhecendo o sinal fecundo e profético do reino de Deus, que é a vida consagrada. E também acolhe as novas comunidades e associações laicais como expressão dos dons do Espírito e do amadurecimento da corresponsabilidade dos leigos que vivem o seu batismo. A vida consagrada e as novas comunidades e associações de leigos vivem momentos bem diferentes. Enquanto a primeira diminui em número, estas últimas crescem em quantidade, formas e diferentes missões. Se todas são dom de Deus para o seu povo, elas só cumprirão sua finalidade na medida em que estiverem a serviço da missão confiada a toda a Igreja. Assim sendo, é compreensível que os membros do Sínodo tenham destacado a importância de se refletir melhor sobre as relações entre elas e os bispos e também sobre sua contribuição à pastoral da Igreja local. A vida consagrada é um carisma na Igreja e as novas comunidades e associações leigas são uma expressão do amadurecimento dos leigos em sua vocação batismal. Cada um desses grupos tem algo a oferecer e contribuir na construção do reino, mas para isso devem discernir sua fidelidade ao seu próprio carisma nos dias de hoje. Mas não somente isso. É preciso compreender que não vivem uma missão independente e à parte da Igreja local, mas em comunhão com ela, porque ainda que membros de uma família religiosa ou de uma comunidade, a pertença fundamental advém do batismo, como filhos e filhas da Igreja. Os membros da vida consagrada, das novas comunidades e associações de leigos devem se recordar que seu carisma não deve ser usado como obstáculo à comunhão eclesial, porque ele foi dado à Igreja na pessoa da fundadora e ou do fundador, enquanto pessoa batizada, e foi carisma dado para a Igreja. Por outro lado, dos pastores, dos nossos bispos, espera-se acolhida, acompanhamento e respeito pelo carisma próprio. Assim como na Igreja em geral, na vida consagrada a presença majoritária é de mulheres. Nas novas comunidades e associações de leigos, o protagonismo dos leigos é central. Espera-se que os bispos, pastores da igreja local,
expressem o valor que dão à vida consagrada e às novas comunidades a partir de sua integração ativa em todas as etapas e dimensões da pastoral, e não sejam vistas como um grupo à parte. Que eventuais desconfianças sejam superadas a partir do diálogo verdadeiro e respeitoso e da busca honesta da vontade de Deus. Não é preciso temer a diversidade de carismas nem a justa autonomia, mas é preciso construir relações de proximidade, que nada tem de subserviência, como bem ensinou o Papa Francisco em seu discurso aos vigários episcopais e delegados para a vida consagrada em outubro de 2016. Cito o Papa, abre aspas. Trata-se de aprofundar o valor da reciprocidade que compromete os pastores e os consagrados. Não existem relações recíprocas, onde alguns ordenam e outros se submetem, por medo ou conveniência. Ao contrário, há relações recíprocas, onde se cultiva o diálogo, a escuta respeitosa, a hospitalidade mútua, o encontro e o conhecimento, a busca partilhada da verdade, o desejo de colaboração fraterna para o bem da igreja, que é casa de comunhão. Tudo isso é responsabilidade quer dos pastores, quer dos consagrados. Somos todos chamados nesse sentido a ser pontífices, construtores de pontes. O nosso tempo exige comunhão no respeito pelas diversidades. Não tenhamos medo da diversidade que provém do Espírito. Fecha aspas. A construção de uma igreja sinodal em missão passa pela renovação das relações entre a vida consagrada, novas comunidades e associações de leigos e os bispos, para que, fundamentadas no respeito à diversidade que provém do Espírito, estejam todos como discípulos missionários a serviço do Evangelho. Graça e paz a todos que acompanham este canal Teologia e Missão. Sou irmã Isabel Patuso, membro da Congregação Missionárias da Imaculada. E hoje daremos continuidade à apresentação de um dos temas abordado na 16ª Assembleia Geral Ordinária dos Bispos, realizada em Roma de 4 a 29 de outubro de 2023. Assembleia esta que traz como tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Hoje apresentaremos o 10º tema, a vida consagrada e as agregações laicais, um sinal carismático. Em sua primeira parte, este documento apresenta o rosto da Igreja Sinodal. A vida consagrada e as agregações laicais, um sinal carismático, encontra-se na segunda parte deste documento, sob o tema Todos discípulos, todos missionários. Portanto, esta segunda parte do documento nos fala que todos os batizados devem estar envolvidos na vida e na missão da Igreja. E a prática da sinodalidade apresenta-se principalmente como caminho conjunto do povo de Deus e como diálogo fecundo de carismas e ministérios ao serviço do advento do Reino. A vida consagrada é uma das formas de viver a missão de batizados e batizadas na Igreja, pois os sacramentos da iniciação cristã conferem a todos os discípulos de Jesus a responsabilidade pela missão na Igreja. Leigos e leigas, consagradas e consagrados e ministros ordenados têm igual dignidade. Estes receberam carismas e vocações diversos e exercem papéis e funções diferentes na Igreja. E todos são chamados e guiados pelo Espírito Santo
para formar um só corpo em Cristo. Este documento recorda que, ao longo dos séculos, a Igreja sempre experimentou o dom dos carismas, por meio dos quais o Espírito Santo renova, orienta e ilumina a missão com os diversos carismas da vida consagrada. As diferentes famílias religiosas mostram a beleza do seguimento do Senhor. Seja no Monte da Oração, as congregações de carisma contemplativo, e pelos caminhos do mundo, as congregações e institutos de vida apostólicas, nas suas formas de vida comunitária, ou na solidão do deserto, nas fronteiras dos desafios culturais, este modo de viver o batismo é de uma grande riqueza carismática para a Igreja. O Sínodo nos fala que a vida consagrada foi a primeira a intuir as mudanças da história e acolher os apelos do Espírito Santo. Por isso, também hoje a Igreja precisa deste modo profético de viver o batismo. As congregações e institutos continuamente praticam a conversão no Espírito, de formas semelhantes de discernimento no decorrer de seus capítulos provinciais, assembleias, para renovar suas estruturas, repensar seu estilo de vida e ativar novas formas de serviço e de proximidade aos mais pobres. A variedade de expressões carismáticas dentro da Igreja sublinha o compromisso do povo fiel em viver a profecia da proximidade com os últimos e em iluminar a cultura com uma experiência mais profunda de realidades espirituais. Esta Assembleia Sinodal recorda que é necessário aprofundar de que modo a vida consagrada, as associações laicais, os movimentos eclesiais e as novas formas de comunidade de vida podem se colocar a serviço da Igreja com seus carismas e se colocar a serviço desta comunhão e da missão nas igrejas locais, contribuindo assim para a santidade de todo o povo de Deus, graças a esta presença profética no mundo. Deste modo, o documento de síntese chama a atenção de toda a Igreja para observar se de fato há uma atenção dispensada a essa dimensão carismática da Igreja, da qual a vida consagrada é uma expressão particular. Portanto, que seja necessário renovar, apreciar a riqueza carismática que todos os institutos de vida consagrada e laicais oferecem para a comunhão, a missão e a sinodalidade na Igreja.